Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos ao Mundo Mobilidade e certamente vocês estão sentindo no bolso o aumento do preço da gasolina. Até agosto de 2021, o litro da gasosa chegou a acumular alta de 51%. Outro indicador, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, estima alta de 27,5%. De qualquer forma, o aumento é enorme. Fora que, de acordo com a corretora Ativa Investimentos, o preço praticado no mercado brasileiro ainda está 13% abaixo do que deveria. Afinal, os reajustes ocorrem de forma fracionada para reduzir o impacto ao consumidor. A média do litro no país assustou consumidores ao se aproximar dos R$ 6,00, sendo que em algumas localidades já atingiu R$ 7,00. Mas o que determina esse preço? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje em apenas 5 passos simples. Só que antes de começarmos, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações, porque este é o melhor lugar do Brasil para você que procura dicas práticas sobre mobilidade para o dia a dia. Agora sim, vamos lá! Número 1. Composição do combustível. Bom, turma, antes de qualquer coisa, é necessário entender que o preço da gasolina é composto por 5 elementos principais. Primeiro, a Petrobras define o preço de realização, ou seja, o que as refinarias cobrarão das distribuidoras. Esse valor corresponde a 29% do preço final. Depois vem a distribuição e a revenda, que respondem por 12%. E a partir disso, incidem os impostos federais, que são CID, PIS, PASEP e COFINS, além do estadual ICMS. Essas duas tributações correspondem respectivamente por 15% e 29% do valor na bomba. O último fator de influência nos preços é o valor dos biocombustíveis, como o etanol anidro e o biodiesel, que são adicionados aos combustíveis e respondem por 15% do preço final da gasolina. Show de bola, tudo entendido? Agora, bora para as minúcias do que mais impactam no valor que você paga. Número 2. O barril de petróleo. O petróleo, uma das principais commodities mundiais, tem influenciado bastante essa alta. Desde 2016, no governo do então presidente Michel Temer, a Petrobras passou a atrelar o valor da sua produção aos preços praticados pelo mercado internacional e, portanto, à variação do dólar. Como a Petrobras é a produtora dominante no mercado brasileiro, sendo responsável por 98% do refino no país, qualquer alteração nos seus valores de produção afetam toda a cadeia de preço dos combustíveis. Então já sabe, né? Se o dólar está lá em cima, o preço dos combustíveis também. Fora que, com a tendência de alta das commodities, o preço dos combustíveis deve sofrer novas elevações até o final de 2021. Número 3. Retomada da economia pós-Covid. Com a chegada da Covid-19, o preço internacional do barril de petróleo foi duramente afetado. No início da pandemia, por conta da adoção do home office, a demanda internacional caiu drasticamente. Por isso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo diminuiu a produção para manter os preços praticáveis. Porém, com muitos países caminhando para uma reabertura, a demanda aumentou muito rápido. E se você conhece a lei da oferta e da demanda, sabe que os valores subiriam naturalmente nessas condições, como acabou acontecendo, né? Por outro lado, o que pode aliviar os preços no médio prazo é o avanço da variante Delta do coronavírus. Ela tende a conter o crescimento e, consequentemente, reduzir a demanda por combustível. Curtindo a explicação do vídeo de hoje? Então faz o seguinte, deixe o seu like aqui embaixo porque isso nos motiva muito a continuar trazendo o melhor conteúdo possível sobre mobilidade para você. Agora, vamos para uma das perguntas mais feitas quando o assunto é alta no preço dos combustíveis? Número 4. A culpa é dos governadores?
Como você já deve ter visto, o governo federal acusa os governos estaduais por não reduzirem o valor do ICMS, que é quase 30% do preço final da gasolina em algumas localidades. E, de fato, o valor arrecadado subiu, afinal o preço é calculado sobre a estimativa do preço médio na bomba. Só que, quando falamos em alíquotas cobradas, não vimos nenhum aumento desde o início da crise. E como em 2020 o recolhimento de ICMS sobre combustíveis foi responsável por 15% da arrecadação dos estados, os governos estaduais afirmam não poder baixar os impostos sob o risco de entrar no vermelho. Apesar de representarem grande parte do preço da gasolina para o consumidor final, vale lembrar que esses impostos sempre estiveram lá. Então, apesar de serem significativos no valor final, eles não são a fonte do aumento. E número 5, conclusão. Por que a gasolina está tão cara? O principal responsável pela alta no preço da gasolina atualmente é a desvalorização do real em relação ao dólar. De acordo com o levantamento da consultoria Austin Rating, no início de 2021, o Brasil ocupou a 4ª posição entre as moedas mais desvalorizadas do mundo, com uma desvalorização média de 30% nos últimos anos frente ao dólar. E se a nossa moeda passa a valer menos, precisamos de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas, inclusive commodities. E está aí uma das maiores causas do problema. De acordo com os especialistas, a questão é desfavorecida e impulsionada pela política econômica adotada e pela falta de confiabilidade dos demais países aqui no Brasil. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Isso significa que você é um inscrito 5 estrelas, por isso compartilhe com seus amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp para ajudar o nosso trabalho a continuar e até a próxima aqui no Mundo Mobilidade. Meu nome é Felipe Ferreira e tchau, tchau!